de uma cidadania ativa. E convidamos o senhor Steve Heine, se chamado pelo senhor, pode corrigir. E em termos do perfil, o senhor Stephen é PhD pela Universidade de Oxford, é professor, investigador em literatura angolana e, como anunciamos, é o nosso convidado para o dia de hoje, para refletirmos o tema assim exposto. E ao longo da sua explanação, para além de outras questões, poderá cingir-se mais no papel e a importância das bibliotecas no acesso à informação pública, que poderá também ajudar no exercício de uma boa cidadania. Então, sem mais delongas, agradeço aos colegas presentes, aqueles que nos acompanham a partir da nossa página do Facebook, e o Sr. Stephen, que dispensou a sua tarde de sexta-feira para estar conosco. Então, em particular, nós estamos agradecidos e tenha bondade, o tempo é todo seu. Terá mais ou menos 30 minutos para falar aquilo que trouxe para nós, e o resto do tempo que vai nos restar vamos interagir, perguntas e respostas, até mais ou menos 16h50 estaremos a encerrar o nosso encontro para o dia de hoje. Então, muito obrigado. Tenha bondade. Vou falar porque não posso falar sentado. Como quiser. E não sou pesquisador de literatura angolana, sou um pouquinho. Oh. Tenho publicado dois artigos sobre literatura angolana. O resto é sobre literatura latino-americana em espanhol. Então, tive a sorte de crescer no meio onde havia bibliotecas públicas. Mesmo o povoado rural, perto do qual eu cresci, que é mesmo povoado rural de 400 pessoas, onde cresceu a senhora Júlia, tinha uma biblioteca pública. A palavra mais importante na frase anterior é a palavra pública. Todos nós sabemos que um dos problemas que permanecem sem solução em muitas partes do mundo é o sucateamento dos serviços públicos. Sem um orçamento estável para a cultura, não se pode manter uma rede viável de bibliotecas, especialmente nas comunidades distantes dos centros do poder. Mesmo se há outros problemas possíveis, como falta de transparência fiscal, o primeiro desafio a ser superado é imaginar a biblioteca pública como uma possível entidade. Não podemos criar entidades que não possamos visualizar. Dei-me conta disto quando recebi a visita de um conhecido de México em Guelph, a pequena cidade do Canadá onde moro. Quando passamos pela biblioteca central da cidade, o meu convidado perguntou: mas de quem é essa biblioteca? E respondi: de todo mundo. Todo mundo que mora aqui pode entrar e ler livros e levá-los para casa. A resposta foi: e como fazem para que as pessoas não roubem os livros? Esta última questão era mais difícil de responder, porque envolve a construção de uma sociedade democrática. A democracia não se pode resumir a depositarmos um pedaço de papel numa urna cada 4 ou 5 anos. É uma questão de um compromisso mais amplo com o bem comum. Uma cultura de cidadania ativa é baseada numa população que devolve a maior parte daquilo que pega emprestado, porque ele reconhece que, para além das suas liberdades individuais, sua livre escolha, existe um objeto comum, encarnado por uma rede de instituições como bibliotecas, escolas, hospitais e agências de correios, para ajudá-la
na sua vida diária. Na maioria das sociedades democráticas, estes são instituições públicas. A biblioteca privada, como a escola ou a clínica particular, é uma imperfeição, um vestígio de uma sociedade hierárquica em que os cidadãos não têm campo suficiente para exercer os seus direitos de participantes na criação de um destino comum. Nas sociedades multiculturais, também surge a questão da integração social. Não há melhor ferramenta para integrar as pessoas que são marginalizadas por razões de cultura ou língua ou classe social do que a biblioteca pública. Para dar um exemplo, voltemos para a nossa pequena biblioteca. Guelph, a cidade onde eu moro, tem 125.000 habitantes. Nesta cidade há uma universidade e várias empresas de tecnologia agrícola que empregam pessoas altamente qualificadas. Também há fábricas de autopeças e de painéis solares que empregam milhares de trabalhadores com uma formação básica. Como em qualquer cidade, muitas pessoas trabalham no ramo de comida pronta e outros meios que requerem pouca preparação formal. A cidade tem 5 bibliotecas públicas, além de um bookmobile, um van cheio de livros que circula nos subúrbios. No ano de 2017, as 5 bibliotecas e o bookmobile receberam uma média diária de 3.400 visitas presenciais, além de 3.400 visitas online. Os visitantes reais e virtuais pegaram emprestado 2,2 milhões de livros, CDs e DVDs. E a proporção que não é devolvida à biblioteca é tão pequena que os bibliotecários nem mantêm cifras sobre as perdas. Perguntei isso. Por causa do amigo mexicano. A biblioteca também é um lugar onde as pessoas podem participar de um clube do livro, levar seus filhos para sessões de leitura em voz alta, fazer aulas de inglês ou francês, aprender a usar um computador ou uma impressora tridimensional. Esses e outros programas atraíram 40.000 inscrições, o equivalente a um terço da população de nossa pequena cidade. Estes programas, todos gratuitos, ajudam a reduzir o isolamento de indivíduos que se sentem marginalizados ou vulneráveis, integrando-os na vida social e até na política da cidade. Quais são os resultados dessas visitas à biblioteca pública? Recentemente, como consequência de cortes no orçamento dos transportes, a cidade reduziu a frequência do autocarro que eu tomo para a universidade onde trabalho como professor. Juntei-me aos protestos para que o governo municipal reestabeleça um serviço mais frequente. Fomos ao gabinete do prefeito. Há uma sessão aberta ao público, onde tive a oportunidade de ouvir meus concidadãos reclamar pessoalmente perante o prefeito. Confesso com algum embaraço, mas também com certo grau de orgulho, que fiquei muito surpreso com os discursos que fizeram meus compatriotas, operários, aposentados de baixa renda ou, em alguns casos, os condutores dos mesmos autocarros que queriam explicar ao público sua opinião sobre os horários reduzidos. Fiquei surpreendido, embora não devesse ter-me surpreendido, em ouvir trabalhadores de fábrica de autopechos e funcionários de McDonald's ou Burger King
se expressaram fluente e claramente usando frases a vezes longas e complexas. Explicaram conceitos como certos horários de autocarro não poderiam se encaixar com os seus horários de trabalho, ou e como os detalhes de certos percursos influenciavam a organização das suas vidas diárias e das suas famílias. Depois desta sessão, refleti que uma das condições básicas da democracia é que as pessoas, não importa onde trabalham, possam se expressar bem diante das autoridades. Certamente, um bom sistema de ensino público é o primeiro estágio na criação de uma cidadania efetiva e comprometida com a defesa dos seus direitos. Que a biblioteca pública é a pedra fundamental para garantir que essas capacidades adquiridas permaneçam nítidas, prontas, disponíveis ao longo da vida e que não se desgastem. Se o indivíduo não continuar aprendendo, ele logo vai ficar para trás em sua compreensão do ambiente, que evolui cada vez mais rapidamente. A biblioteca pública, com acesso a livros, vídeos, material didático, oportunidades de aprendizagem tecnológica e atividades comunitárias, é um suporte essencial para a manutenção da democracia. Notando minha surpresa injusta e snob diante da eloquência dos meus concidadãos, percebi, como pela primeira vez, o importante papel desempenhado pelas instituições públicas no controle do poder dos governantes. O papel da biblioteca é ainda mais importante num contexto multicultural. Minha pequena cidade é mais homogênea culturalmente do que as cidades mais grandes do Canadá. A cidade de Toronto, localizada a 1 hora de onde moro eu, foi identificada pelas Nações Unidas como a cidade mais multicultural do mundo. Dos 6 milhões de pessoas em Toronto, 52% não nasceram no Canadá. Dos restantes 48%, muitos são filhos de imigrantes que estão a crescer em casas onde a principal língua da casa não é o inglês, mesmo o francês, mas o cantonês, o italiano, o punjabi, o urdu, o farsi ou o tagalog, língua das Filipinas. Neste contexto pluricultural, a biblioteca pública é uma ferramenta de integração absolutamente essencial. Não deveria nos surpreender que mais de 70% da população da cidade visite a biblioteca. A biblioteca pública de Toronto possui livros em mais de 40 línguas. Assim, o imigrante que não domina o inglês escrito, apesar de saber se defender em inglês falado, pode continuar a desenvolver sua cultura de nascença, embora essa atividade possa ser interpretada como uma rejeição da cultura canadiana, a abertura para outras pessoas promovida pela leitura aumenta a capacidade do imigrante de se imaginar como um cidadão da nova sociedade, mesmo que esteja a ler na língua do seu país de origem. No mundo tecnológico em que vivemos, a biblioteca pública não é mais simplesmente o espaço físico onde encontramos os recursos que procuramos. Portanto, deve ser imposto como um eixo de atividades e eventos que promovam o treinamento e desenvolvimento cultural. Como a escola pública, a biblioteca é um dos lugares onde as crianças de diferentes raízes culturais se conhecem e coexistem, ajudando a formar uma sociedade mais integrada. A biblioteca pública também oferece aos imigrantes, especialmente aqueles que não têm treinamento de tecnologia avançada, os meios de participação no local de trabalho. Vickery Bowles, chefe da Biblioteca Pública de Toronto, descreve os
recursos oferecidos por sua biblioteca como grandes equalizadores que permitem que recém-chegados ao país ou aqueles que só têm educação básica participem nos debates da sociedade. Entre os programas disponíveis na Biblioteca Pública de Toronto estão oficinas sobre como candidatar-se numa eleição e como participar de uma campanha eleitoral. Um dos objetivos declarados dessa biblioteca é fortalecer o discurso da sociedade civil. A Biblioteca Pública não apenas encoraja a cidadania ativa, também depende dela. Uma entidade que pertence ao setor público pertence a todos. Isso lhe dá um peso moral dentro da sociedade que os serviços privados que servem grupos pequenos ou privilegiados não têm. Ao mesmo tempo, pertencer ao setor público quer dizer estar sempre vulnerável a mudanças políticas. Se um populista é eleito que despreza a leitura por ser uma atividade dos intelectuais que se opõem a ele, o orçamento da biblioteca é cortado. Isso é algo que pode acontecer até com as bibliotecas mais grandes. A Biblioteca Pública de Toronto recebe 90% do seu orçamento do governo da cidade. Cerca de 10% do orçamento vem da província de Ontário. No ano passado, um populista de direita, que em 2011 afirmou que teria grande prazer em fechar uma biblioteca, foi eleito chefe de governo da província. Uma das primeiras medidas desse senhor foi cortar o orçamento das bibliotecas da província em 50%. Por isto, a Biblioteca Pública de Toronto acabou de cancelar alguns novos programas anunciados anteriormente. A situação é muito mais difícil nas cidades pequenas, onde o governo municipal tem menos recursos para contrabalançar os cortes do governo da província. Confiar na vontade dos eleitores é um risco constante, mas é um risco que deve ser bem-vindo e até desfrutado. Nenhuma biblioteca fundada por uma fundação privada se beneficiará da mesma autoridade, o sentimento de pertencer aos cidadãos, como a biblioteca pública. O fato de ser pública enfatiza o compromisso da biblioteca com aqueles que vivem na região. Destaca a existência da instituição com elementos nos debates que mobilizam a sociedade, parte da massa orgânica nas entranhas da nação. Às vezes, os eleitores apoiam políticos que dizem que gostariam de fechar bibliotecas, assim como fizeram na província de Ontário. Mas é raro que os eleitores permitam que esses senhores, e sempre são senhores, executam suas ameaças. Nos últimos anos, as províncias canadianas de Saskatchewan e Terra Nova elegeram partidos políticos que prometeram durante suas respectivas campanhas eleitorais reduzir os impostos individuais, fechando bibliotecas. Em ambos os casos, quando o novo governo tentou cumprir com essa promessa, irromperam ondas de protestos que o impediram. E a mesma coisa talvez esteja a acontecer agora com o governo atual da província de Ontário. A questão seria como um país pode chegar a um estágio em que os cidadãos se comprometam com a sobrevivência da biblioteca pública. Supõe-se que a educação é um fator notável e que a relação entre a biblioteca e a sociedade civil é de mão dupla. A biblioteca depende do público para apoiá-la durante a votação.
e o público depende da biblioteca para se manter informado, consciente, capaz de expor ideias perante as autoridades, como os meus concidadãos no protesta contra os cortes dos autocarros, e tomar decisões políticas que lhes beneficiam. A biblioteca pública é o lugar onde o público recebe educação permanente e constante depois de deixar a educação formal. Pouco importa se o cidadão tem a escola primária ou uma pós-graduação. A educação formal, sob essa perspectiva, nada mais é do que uma preparação para a educação continuada que a pessoa forjará durante o resto de sua vida. Uma vez consolidada, essa relação pode ser quase inquebrável, como muitos tiranos descobriram a contragosto. Como despertar ou gerar esse relacionamento, como iniciá-lo em uma sociedade altamente hierárquica ou privatizada. Na cidade do México, uma cidade ainda maior e mais caótica que Luanda, nos anos depois de 1997, quando houve uma mudança no governo municipal, bairros marginados e muitas vezes muito longe do centro passaram a receber gratuitamente coleções de livros que os moradores do bairro podiam pedir emprestado. O governo municipal enviou leitores para fazer leituras públicas, muitas vezes dos clássicos, como forma de incentivar o interesse pela leitura. Houve oficinas em parques, hospitais e sindicatos. Algumas publicações e uma tentativa de democratizar a cultura, tornando-a menos espetacular e mais participativa. Como os programas da Biblioteca Pública de Toronto, os clubes de livro da Cidade de México trataram de ser grandes igualizadores. Embora o programa tenha se enfraquecido nos últimos anos, o fato de ainda haver tentativas de renovação mostra que ele continua a gozar de apoio significativo entre a população da cidade. Não há aprendizagem que substitua o livre acesso a estantes de livros. Em 2014, um estudo nos Estados Unidos descobriu que em bairros pobres com boas bibliotecas, os alunos do ensino médio de famílias mais pobres tinham quase os mesmos resultados escolares que os das famílias mais ricas. Isto não acontece quando os bairros pobres carecem de bibliotecas. Não é o simples fato de ter acesso a livros que gera aprendizagem, mas a justaposição de títulos diferentes. É o momento em que olhamos para um livro numa biblioteca e esbarramos no livro ao seu lado, o que acaba ampliando a nossa compreensão. Isso muda nossa perspectiva sobre o assunto que estávamos a explorar. No mundo profundamente compartimentalizado das buscas online, tais instantes de percepção geralmente não ocorrem. Todo nome ou pessoa existe como uma entidade em si, separada de qualquer desenvolvimento cronológico ou histórico. Os livros físicos, especialmente as relações entre eles, iluminam as relações entre temas, pessoas, tempos, países, culturas ou pontos de vista. Quando somos crianças, aprendemos com nosso relacionamento com o mundo físico, desenhando ou brincando com massa de modelar. O estágio da leitura ensina mais a criança se ela se baseia nesse primeiro estágio, tornando-se uma extensão
do seu aprendizagem manual inicial. Talvez essa seja a razão pela qual o programa chamado One Laptop per Child, laptop para cada criança, iniciado em 2005 pela prestigiosa Universidade de Tecnologia do MIT em Boston, tenha fracassado. Uma ex-aluna minha de mestrado tornou-se uma das diretoras desse programa, que distribuía pequenos computadores especialmente preparados para crianças em muitos países de América Latina, Ásia e África. Por 10 anos, One Laptop per Child vendeu laptops para os ministérios de educação, argumentando que, mesmo que as crianças não tivessem água encanada, bibliotecas ou professores entrenados, eles poderiam aprender sozinhas com esses pequenos computadores. Quando funcionários locais ou nacionais se opuseram ao projeto, dizendo que preferiam receber ajuda para construir escolas ou treinar professores nas comunidades rurais, os professores de MIT lhes disseram que eles não entendiam os benefícios da tecnologia avançada. Portanto, desde 2010, o programa teve que enfrentar uma série de estudos de pesquisadores de grande reputação, especialmente da Universidade Duke, que mostraram que, desde as montanhas do Peru até o campo de Nicarágua e os desertos de Etiópia, as crianças espalhadas por áreas rurais do planeta que receberam os 3 milhões de laptops desse projeto tiveram rendimento acadêmico, especialmente em leitura e matemática, inferior ao das crianças que haviam estudado usando livros e cadernos, por mais frágeis e obsoletos que eles fossem. O facto é que, mesmo a estante de livros mais esvaziada de uma escola rural produzia resultados melhores do que um computador, porque treinava a criança para ver as relações entre diferentes formas de encarar o mundo, diferentes áreas de conhecimento e entender elementos do contexto e da cronologia, os quais desaparecem na tela. Em 2014, One Laptop per Child fechou seus suntuosos escritórios em Boston. A minha ex-aluna escreveu-me para me dizer que ela estava a voltar para o Canadá para trabalhar numa ONG local. Por isso, queria concluir com as palavras da jovem congressista americana Alexandria Ocasio-Cortez, cujo pai morreu quando ela era adolescente e cuja mãe trabalhava fazendo faxina em casas de família. Ocasio-Cortez foi educada em escolas públicas e educou-se a si mesma nas bibliotecas públicas de Nova York. Escreveu recentemente: se você achar que os republicanos têm pavor de linhas políticas, espere até que eles descubram o poder das bibliotecas públicas. Muito obrigado. Caríssimos, depois de uma exploração da realidade de uma das bibliotecas do Canadá, uma cidade pequena de Canadá, então o momento é para interagirmos e vermos qual é a relação ou qual é a realidade das bibliotecas em Angola. Enquadra-se com a importância que os canadianos dão à biblioteca ou não. Mas isso é para conversarmos e vermos como é que isso enquadra-se. Alguém tem alguma questão, uma contribuição? Por favor, colega Osvaldo. Muito obrigado pela explanação. Fiquei logo a princípio curioso em saber quais são os mecanismos, ferramentas adotadas para que os livros
não desaparecesse, para produzir essa consciência do que o público é nosso e não meu. Estamos a falar da questão de por que não roubamos livros? Certo. Ok. Eu não sei como atingir esse, mas acho que não podemos separar o desenvolvimento em coisas muito diferentes, não? É parte do fato de ter, digamos, uma base de impostos onde mesmo os ricos pagam os seus impostos, onde há um orçamento público melhor por causa do fato que todo mundo paga os seus impostos. E creio que nesse momento a cidadão começa a sentir-se como uma parte de alguma coisa orgânica, e não é que todo mundo o visualize assim, mas é uma coisa interior, não? Em que momento chegamos a etapa? Sim, porque o meu amigo mexicano não pode crer que a gente não roubava os livros, não? E teve a mesma dificuldade em explicar-lhe por que estou até agora com você. Então, não sei, mas diria que é questão de ter um setor público forte em tudo, na saúde, na educação, e assim o setor público começa a aparecer-lhes às pessoas como algo que lhes pertence. Mas não posso dizer muito mais. Uma questão, mas... Sim. Atendendo à realidade do grande índice de analfabetismo em Angola, como é que nós podemos fazer com que as pessoas vejam a biblioteca como um bem de utilidade pública muito sério, como muito importante? Nós temos um nível de analfabetismo muito alto, então o analfabeto nunca vai querer entrar para a biblioteca porque não sabe qual a utilidade tem um livro. Bom, no meu país temos muita gente que chega ao país sem falar as línguas do país. E a biblioteca é um dos lugares onde podem aprender as línguas. Poderia fazer a mesma coisa aqui com o analfabetismo. Oficinas de alfabetização nas bibliotecas, talvez. Também conheço pouco Angola, mas parece-me que também há imigrantes, não? Há as pessoas que regressam e conhecia uma família onde os pais falavam português, mas os meninos só falavam francês porque tinham estado em Congo. Então, esses meninos também precisam de integração, como se fossem imigrantes, não? Então, essa classe de coisa, suponho, poderia ser alvo, não? Uma coisa que poderia fazer. Sim, alguém tem alguma questão, uma contribuição? Não ia pedir, mas de facto estava a pensar numa coisa. Quando o colega perguntou, essa preocupação de que os livros podem ser roubados, não? Eu também penso que em qualquer parte do mundo os livros são roubados quando estão na biblioteca. A questão é que a gestão que se faz é, bem, sempre vai haver pessoas que vão roubar livros, mas os benefícios vão ser melhores do que os prejuízos. E, aliás, as pessoas quando... Eu penso que as pessoas vão à biblioteca livremente, voluntariamente. Pasan normalmente su cartón de biblioteca, ¿no? Ten que dar os seus dados, os seus contactos, portanto, alguna... Si tú vais voluntariamente lá, esperase que vais, digamos, cumplir as regras, non? Haberá algúns que non van cumplir, mas tamén está a un bocadinho de fiscalización, non? A persoa pode ligar, ese libro, e cando vai haber un control, o teu nome vai ficar lá, entón, penso que vai sempre haber ese tipo de problemas, mas
não é tão importante, porque afinal os que beneficiam vai valer a pena. Tal qual. Não, eu fiquei preocupado com isso porque eu estou a criar uma mini biblioteca e os meus recursos são poucos, então se andarem eu não tenho orçamento do Estado. Então queria ver se tivessem algum mecanismo, ferramentas que também pudesse adotar para preservar minimamente os danos. Mas com certeza, bom, como disse o João Domingo, é mais fácil roubar um livro. Vai ler. Ou vai vender? Alguém vai ler. Vai vender alguém que vai ler. Alguém vai ler sempre. Sempre o benefício é maior. Mas não estamos a incentivar o roubo pelos livros. Não é bom passar essa mensagem, né? Bom, eu acho que foi uma boa comunicação. Pude tirar algumas notas que eu acho que são bastante importantes e de qualquer forma aplicam-se a qualquer realidade e agora não foge disso, até porque algumas das coisas que teve a colocar fez comparações com realidades do meio rural também, que o uso da biblioteca nessas localidades surtiu efeitos comparativamente a outras comunidades cujo as famílias têm mais posses, né, financeiras. Então, não foge também da nossa realidade, pode ser aplicável em algumas coisas. Então, dentre as várias coisas que tomei nota, a primeira coisa foi a questão da preocupação com o bem comum. Okay? Quando coloca essa coisa dos livros públicos, das pessoas poderem ter possibilidade de ler, de levar a coisa e voltar, e aqueles que devolvem é maior número do que aqueles que não devolvem. Então há uma preocupação com o bem comum, as pessoas aprendem que isto é coletivo, pertence a todos, e isto deve passar por um processo de educar as pessoas, os cidadãos, para olhar aquilo que é de todos. E isso pode ser extrapolado, não só para o livro, mas para outras coisas que pertencem à coletividade, para os cidadãos terem essa compreensão que o que é comum, é de todos, deve ser respeitado, deve ser valorizado. Então eu acho que este é o primeiro ponto que eu acho muito importante dessa apresentação, que é devolvermos aquilo que não é de todos. Se eu recebi, tenho que devolver. Se eu estou a gerir aquilo que é de todos, eu tenho que prestar conta. Eu acho que são coisas que podemos sempre fazer uma comparação para mostrar que é importante que os cidadãos valorizem o bem público, que é de todos. E esse é um problema muito sério que nós temos aqui, fugindo um bocado de bibliotecas, de outras coisas que são comuns e que ninguém valoriza. Todo mundo estraga porque é um bem público, é o autocarro e outras coisas. As pessoas não têm o mesmo sentido de valorizar porque pertence a todos. Então eu acho que é um aprendizado muito grande para nós esse ponto. Okay? O segundo ponto tem a ver com uma coisa que eu achei interessante, que é a questão do orçamento, não é? Para as bibliotecas e essa luta de quem entra no poder, fazer cortes ou fechar bibliotecas. A semana passada em Angola, acho que foi a semana passada ou ano passada, comemorou-se o Dia das Bibliotecas, não é? Passou algumas... coincidentemente, né? E então relatou-se que, salvo melhor opinião, não sei se eu captei bem a informação, que havia cerca de 25 bibliotecas no país, 23 ou 25, e desse número 9 estavam em Luanda. Portanto, e fiquei a pensar, bom, se calhar as bibliotecas físicas estão a perder o seu valor, por um lado, ou o Estado não está a investir suficiente nas bibliotecas físicas, e fiquei a pensar, se calhar também a tecnologia está a substituir as bibliotecas físicas, as pessoas estão... Mas não adequadamente, não? Exatamente. Não, são pontos que se calhar podíamos refletir, né? No contexto de Angola. Eu estou a trazer isto já para
principalmente para aqueles que estão aqui que conhecem a nossa realidade, não tanto para o como é o nome? Steve, né? Que não conhece bem a nossa realidade. Mas será que os jovens que estão aqui são estudantes, por exemplo, estão a recorrer mais à biblioteca online, aos livros online ou à biblioteca física? Eu, particularmente, eu prefiro os livros físicos. Dá-me mais a possibilidade de manejar, eu consigo pegar em vários e poder relacionar entre si, eu posso fazer sublinhados no livro, acho algo que eu não consigo fazer quando eu leio aqui no telefone ou no computador. Portanto, eu vejo mais vantagens, não quero ser, dizer que não sou moderno, né? Eu vejo vantagens na modernidade, mas vejo muita vantagem em ter um livro físico. E mais, no contexto que colocou de criança, e acho que se calhar uma das razões que fez aquele projeto não avançar muito nos Estados Unidos, é exatamente que é um bom momento para educar a criança a aprender não só a manejar o livro, mas ter o gosto pela leitura. E eu acho que é uma coisa que nós devemos fazer aqui, é incentivar com os livros físicos, claro que, porque com o formato eletrônico não vamos conseguir, e sabemos nós que no nosso contexto a leitura ainda não é uma coisa que está enraizada nas pessoas, então precisamos começar com as crianças a ensinar a manejar o livro, a ter o gosto pela leitura. Então, esse é um outro ponto. Posso dizer uma coisa? Não é só fomentar o gosto da leitura, isso é muito importante, ajuda muito, mas o estudo que citei encontrou que os meninos que têm acesso a estantes com pelo menos 200 livros têm os melhores resultados. Não importa que sejam 200 ou 500, mas se são menos de 200 livros no estante da biblioteca, há menos experiência de escolher, de comparar, e essas são as coisas que fomentam um desenvolvimento intelectual mais completo. Então, porque esse estudo se fez nos bairros pobres de cidades dos Estados Unidos, onde, apesar de ser de famílias pobres, muitos dos estudantes tinham bons resultados. Não, eu coloquei a questão do gosto porque é preciso eu estou a olhar para o estágio, estou a olhar para o estágio de desenvolvimento de cada realidade. Não estou a olhar mesmo para o nosso caso em concreto, estou a falar ainda do gosto. Não é melhor não olhar ainda para outros estágios, porque nós precisamos mesmo estimular o gosto, né? Muito importante. Pela leitura, porque há muito problema nesse sentido. Eu acho que vou deixar ainda também os outros falarem, porque tem outros. É muito interessante. Vou monopolizar. Uma opinião. Eu faço parte do clube de leitura da Mediateca de Luanda. Em nome do colega, desculpa. Sérgio Francisco. Ok, colega certo. E todas as quintas-feiras nós organizamos um clube de leitura. Ok. Convidamos um escritor e os usuários da Mediateca. Fizemos uma tertúlia literária. Depois no final abordamos um tema. Aí fazemos acontecer a literatura. Muito bom. É um bom exemplo da classe da atividade que pode fazer a gente, não? Avaliar esse conceito em várias bibliotecas. Biblioteca Nacional, Biblioteca das Limpopotas, outra biblioteca no Cacenga também. Agora a questão que eu trouxe é do Dr. Stefan é quais são os escritores angolanos que têm mais visibilidade nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ou no mundo de fala inglesa, eu moro no Canadá, mas os escritores angolanos que têm mais visibilidade em língua inglesa são Agualusa e Onjaki. José Eduardo Agualusa
porque ganhou um prêmio muito grande há 2 ou 3 anos e onde aqui são os dois que são mais traduzidos. E a segunda é como é que o doutor acha, ou o que é que o doutor acha da dinâmica das editoras em Angola? Não sei o suficiente para comentar. Porque o número de editoras Já. aumenta, cresce, Ok? mas as vendas são baixas. São baixas porque há poucos livrarias, não? E isso às vezes acontece quando sobe o preço dos prédios, não? Porque a livraria nunca ganha muito dinheiro. Então, se os preços dos aluguéis sobem, normalmente não é boa coisa para as livrarias. Capitão, desculpe só. Um outro ponto que também acho ser importante é, apesar bom, existe uma escassez ainda muito grande de bibliotecas nos municípios, principalmente, né? Por exemplo, no Kazenga existe uma mediateca, não é? Mas uma mediateca para servir quantos cidadãos que tem no Kazenga? Mais ou menos, jovens. É muita gente. Há jovens que têm que sair dos bairros mais distantes e gastam muitos recursos só para pagar mesmo o próprio táxi para o encontro da biblioteca. Uma coisa que estou a pensar, por exemplo, é a biblioteca, para mim, né, não precisa ser apenas aquela que está lá, aquela estrutura física montada, bonitinha. A biblioteca pode ir ao encontro das pessoas. Bookmobile. No bairro, na zona rural, levar e criar uma biblioteca, um espaço, né, onde se pode ler, como o jovem está a dizer aqui, o que eles estão a fazer, não sei se é na biblioteca ou se é num outro espaço. É na mediateca, mas não precisa necessariamente ser ali, pode ser num outro sítio e ler e partilhar a ideia, explicar coisas às jovens, às adolescentes, dos livros que existem. Isso incentiva muito depois as pessoas irem querer procurar ler e conhecer mais. Eu acho que temos esse mecanismo alternativo, já que se não temos muitas, não tem capacidade financeira ou o orçamento não chega para construir mais bibliotecas. Eu não sei o que tem no nosso orçamento em relação a isso, por acaso nunca vi nada, se há um montante destinado para construção de bibliotecas e quantas, eu nunca vi ainda. Vou precisar pesquisar para ver. Não temos conhecimento nada, mas creio eu, se houvesse essa possibilidade de um orçamento do Estado para as bibliotecas, acho que não teríamos a Biblioteca Nacional conforme está. Teria mais livros. Não estou a dizer que se calhar não existe esse, mas não tenho conhecimento. Mas provavelmente se houvesse algum orçamento alocado para as bibliotecas, acho que a Biblioteca Nacional estaria mais recheada e poderia restar livros, se calhar para encontro da comunidade. Não sei, o colega que está mais ligado às bibliotecas lá Não na tem também a mediateca biblioteca municipal de Angola. Está muito vazia, né? que nos dá a entender que não existe um orçamento Para manutenção, sobretudo, e tudo mais. Né? Quando levantou a questão a perguntar se a quantidade diminuta que existe de bibliotecas, não só a nível nacional como na cidade capital, se tem a ver com o facto das pessoas preferirem a informação digitalizada ou se é falta de... Não acredito que na nossa realidade tenha a ver com preferência na informação digitalizada, os livros digitais. Tem mais a ver com a falta de, como o próprio speaker disse, que é a falta de investimento. Tem que haver um orçamento para tal. E as nossas prioridades não são propriamente ainda a biblioteca. Nós ainda temos milhões de pessoas que não têm registro. Então, presumo que o equilíbrio estão a tentar por aí registro primeiro, né, para poder ser cidadão cadastrado e ter direitos, e depois saúde, depois educação. Presumo que seja essa a ordem de trabalho. Porque, por exemplo, um livro aqui pode custar 9.000 kwanzas. Uma pessoa comum não compra um livro de 9.000 kwanzas. Quem estudante universitário sabe, 9.000, 10.000, 15.000. Mas a pessoa comum, mesmo estando na universidade, não vai comprar. Já comprei livro de 13.000 kwanzas, porque eu sabia que eu precisava do livro. Mas nem todo mundo põe o livro como uma prioridade, porque 13.000 kwanzas é bastante dinheiro para comprar, para gastar num livro. Então,
Por isso, às vezes a falta não é também em parte falta de interesse, mas também a nossa realidade também não é muito boa. A nossa realidade econômica não nos permite consumir muito livros e as bibliotecas que existem não têm grande coisa. Portanto, é que é um desafio enorme formar-se em Angola, porque não há material. Quase tudo tem que se buscar online, ou compras ou baixas, mas eu especificamente prefiro livros físicos, mas não tenho livros físicos suficientes para fazer, por exemplo, uma tese. Você, se não viajar, não pedir para comprar, você não tem uma bibliografia condigna para apresentar na tese, por exemplo. É verdade ou não é verdade? Não, eu concordo com a sua opinião, é legítima, mas e disse que o Estado tem prioridade, né? Saúde, educação, etc. Mas a educação, a leitura e as bibliotecas fazem parte da educação. Então, se isso não é prioridade do Estado, não sei. E se quisermos ter cidadãos mesmo que possam ter maior capacidade de compreender a coisa e participar da urbe, participar da vida pública, é preciso investir nos livros, na educação. E deixe-me dizer aqui que o Steve esteve aqui a dizer uma coisa que pode ser adaptável ao nosso contexto, que é de que se temos pessoas analfabetas que não sabem ler, podemos ter locais, mesmo espaços de bibliotecas, para ensinar as pessoas a lerem, a aprenderem a ler, aprenderem o beabá e começarem a ter o gosto. Eu não me envergonho de dizer que nós ensinamos a minha mãe a ler. A minha mãe não sabia ler, simplesmente porque dizia que os pais não deixavam ler, porque podia ler carta do namorado ou coisa parecida, e simplesmente por esse capricho não aprenderam a ler. Mas nós ensinamos, ela ia à igreja, tem programas em algumas igrejas de alfabetização, é um espaço que a igreja utiliza e as pessoas aprendem a ler. Hoje ela lê a Bíblia, lê sozinha e não precisa de auxílio de ninguém. E é mais velha, estamos a falar de uma mais velha. Então, quanto mais as crianças, os adolescentes ou os jovens, é mais fácil fazer isso. Crianças, Portanto, era mais fácil mesmo também. a aposta deve ser na educação, na leitura, e para mim, para o Estado, esta é uma prioridade. A educação é uma prioridade e tem que estar em primeiro lugar. Se não for... Mesmo a questão da saúde, se tu não tens cidadãos informados, mais facilmente as pessoas vão estar suscetíveis a contrair doença. Então, a leitura, essa discussão, o conhecimento em si dá-te maior possibilidade dos cidadãos terem mais cuidado, mais informação. Está tudo relacionado. Só que a lógica de nós que achamos que os livros têm valor, nós somos uma porcentagem quase insignificante. Então, a nossa lógica, o nosso interesse, a nossa vontade é um pouco do utopismo, porque a gente, se tentar passar para quem tem poder para fazer tornar isso realidade, não vão achar isso como prioridade. Por isso é que as prioridades também estão invertidas. Porque, por norma, tem que se priorizar a educação. A educação não é só criar escolas, mas tem que formar pessoas capacitadas para poder educar, ensinar e outro mais. E os livros, não se pode estudar sem ter livros. Mas a gente vê que a realidade não é essa, né? Claro que podíamos dar mil e uma ideias de como implementar isso, mas é preciso que seja aprovado, infelizmente. A menos que a sociedade civil comece a criar esses organismos e depois vai fazer parte, né, daquilo que é o pacote de despesas do Estado. A gente sabe que a maior parte das vezes tem que ser assim, né? Tem que ser uma iniciativa privada da sociedade civil e depois é que é implementado como uma coisa, como um projeto mais global para a nação. Vamos ouvir a opinião do colega Samuel. Obrigado. Algumas coisas já precisam para passar, mas é para, se calhar, trazer ao debate a ideia da biblioteca viva, né? Nós aqui em África, em Angola, aí tem, inclusive hoje é um debate muito grande nessa perspectiva. Como não restringirmos o nosso pensamento na biblioteca física, aqui, por exemplo, livros e tudo mais, e trazer um bocado a sabedoria dos nossos mais velhos nessa perspectiva da biblioteca. Né? Eu vivi uma experiência aí há 2 dias, onde apareceram mais velhos a defenderem teses interessantíssimas e transmitiram-nos conhecimento interessante. Eu fui buscar um pouco essa questão e nós, no final do dia, às vezes, nos exigimos muito a questão, não sei se vamos chamar a culturação ou não, mas a ideia de que
veio do Ocidente é melhor, e no final do dia ignoramos um bocado essa ideia da biblioteca viva. Do nosso avô, que tem muito ensinamento para nos transmitir, do nosso pai, que tem muito ensinamento para nos transmitir. Provavelmente ele não fala como nós, mas tem muita sabedoria. Eu costumo olhar para o Brasil. No Brasil, durante muito tempo, os filmes americanos eram doblados para a compreensão de todos. A pessoa pode não saber escrever, mas fala, expressa-se bem e sem aqueles termos que nós em Angola usamos. Então, eu sinto, tu vês um brasileiro a falar, tanto seja ele inteligente ou não, a linguagem é simples, de fácil compreensão. Era só para trazer essa questão da biblioteca viva, para aproveitar um pouco mais. No passado, a volta da fogueira, o avô falava um bocado dos ensinamentos, de como é que era no passado, como é que eles viviam, e nós hoje estamos a ignorar isso. Sim, mas um ponto nisso que o Samunga está a dizer que é importante, a cultura oral, não é? É o que ele está a transmitir aqui, a importância que isso tem no contexto da Angola, da África, né? Mas é importante que essa cultura saia da oralidade também para a escrita. Que esses mais velhos que também sabem algumas das coisas estão a morrer e a cultura de também nós lhes ouvirmos para escrever e termos aquilo registrado, para depois contarmos também a história aos nossos filhos, lendo já do que está escrito, isso é que devemos cultivar. Eu fiquei, bom, eu não sei se vou dizer admirado ou frustrado ou nervoso, não sei qual é a melhor terminologia, mas depois vocês podem dizer o que é que se enquadra melhor. Eu levei duas estudantes em casa do meu pai. Ela estava a fazer a sua tese de mestrado, outra de doutoramento, era História, e num dos bairros aqui em Luanda, no Kalahari. E o meu pai contou cada coisa que eu fiquei a dizer, por que eu não escrevi isso? Também nunca lhe perguntei, né? Então, estou a dizer, Samuel, não basta só a oralidade, é importante, nós respeitamos a cultura, mas precisamos começar a transformar isso em escrita, e nós podemos sentar com o nosso tio, com o nosso avô e começar a escrever as coisas que ele sabe, aquilo depois transformar num livro, num artigo, sei lá, qualquer coisa, mas vai ficar escrito. Portanto, era esse o meu contributo em relação a isso que o Samuel está dizendo. Estamos a ter o mesmo debate no Canadá, no caso dos povos indígenas, e como conservar a cultura oral, se pode conservar as línguas, por exemplo. Mas, é uma boa pergunta. Queria só acrescentar uma coisa. É sobre o projeto que vem implementar, que é a criação de bibliotecas em todas as escolas nacionais. Nem todas as escolas nacionais têm bibliotecas. E algumas que têm também já devem estar um pouco degradadas. Nem os colégios, não sei quantos colégios. Essa questão de criação de biblioteca também temos que ver, talvez é depósito de livro. E quando a biblioteca não obedece os seus critérios, aquilo que o senhor Steve esteve a dizer, pode ser também transformado em depósito de livro, porque não exerce o seu papel. O que é que estamos a criar? É biblioteca ou estamos a criar depósito de livro? Então o colega que estava nisso pode ajudar também. Porque na realidade ainda tem muitas crianças que estudam na cadeira, nos bancos, embaixo da árvore, criam escolas novas, mas é sempre necessário a criação de uma biblioteca. Deixe-me só fazer uma pergunta. Talvez pode ser uma pergunta pessoal para o senhor Steve. Na sua explanação esteve a dizer que a biblioteca é uma ferramenta da integração. Eu não sei se o senhor Steve é residente em Luanda ou não. Não. Ainda não é cheguei residente. há 5 dias. Exatamente, mas sei que escreveu dois artigos, não é? Da realidade angolana. Não, análise não, de nenhuma, não ousaria. Dois artigos sobre a literatura angolana, a partir dos livros, não a partir da realidade. Ok, mas de qualquer forma posso questionar, ou posso fazer essa pergunta e ver, sendo as bibliotecas sendo uma ferramenta de integração,
sentiu isto durante os 3 dias que está aqui, ou os 5 dias que está aí no ano? Não, porque Serviu não. como integração ou nem por isso? Que, A biblioteca. bom, não, Biblioteca pública, seja ela online, ou que te integrou em alguma não, coisa? mas ou nem por isso? não, é outra questão, porque eu estou aqui de visita como adulto. Estamos a falar de gente que são imigrantes ou de meninos que crescem numa língua que não é a língua do país. Isso é o caso que estava a indicar. Não? Sim, sim. A integração, capitão, tem mais a ver com o que pessoas que não são daquele país têm a possibilidade de ler os livros até mesmo na sua própria língua. Tá vendo? Então isso permite a integração. A pessoa está lá a morar e sente-se que está integrado, porque pode ler as coisas até na sua própria língua. E acho que non se tamén, se nun espaço público como é a biblioteca ou como unha escola, hospital, se as persoas de diferentes procedencias se encontran, iso favorece a integração. Exactamente. É como estaba a ver outro día nas redes sociais, daban un exemplo de Singapur, onde era, digamos, obrigatorio, acho eu, que nos predios houvese varias nacionalidades a conviver. Por iso, as crianzas, un chinés, un indiano, íanse sempre encontrar no parque, no elevador, íanse cumprimentar as familias, e iso, digamos que faz un bocadito de estamos a ver agora fazer o choque das civilizações e então iso sería para evitar problemas de aqueles guetos onde se misturan, non? Os negros están ali, os brancos están ali, para esa integración cultural, non? Evitar ese tipo de... Sim. Ninguém está levantando, eu posso? Pode ser. Não, um ponto que queria lhe colocar, Steve. Sim. Stephen, é o seguinte, os livros que constam nas bibliotecas lá no Canadá, onde vive, são mais livros que são escritos localmente ou são livros que são de outras realidades e são traduzidas na língua inglesa ou já vêm de outras localidades inglesas? Estou a pensar isso porque, se calhar estou a pensar na nossa limitação de ter livros. Se é o facto de ter poucos livros aqui porque se escreve pouco, ou se é o facto de que se calhar a maior parte das coisas que existem não estão na língua portuguesa, estão em outras línguas, e isso limita ter livros nessas línguas e pôr ali, ou se devíamos, não sei, podem ser Uma hipóteses. biblioteca precisa das duas coisas. Não precisa de livros internacionais e precisa de livros nacionais. Hoje, ninguém quer, acho que as pessoas só tenham uma visão do seu país, do seu país, mas também não queremos que só tenham uma visão internacional. Não, mas a limitação da língua também. Não, mas, na faculdade onde estudei, eu só encontrei livros em português, principalmente da realidade portuguesa. Não vi da Inglaterra, que até tem o direito, onde devemos estudar muito também, a França, não tem. Ninguém podia ler também. É em português, tá? De Portugal. Bom, há traduções, não? Não é a tradução. A tradução. Bueno, existe. A tradução, digo, claro, aqui em Angola, obviamente, por causa da língua, Sí. vai haver máis acceso a publicações de Portugal ou do Brasil, que son os que máis producen, non? Mas, digo, para coñecer o direito, non? De outros contextos como o Reino Unido, acho que, claro, iso se houbera, aí está, intercambios, por exemplo, entre a Universidade de Botswana e da Angola, e podes ir un ano lá a estudar, já vas a acceder a aquela que até podía ser direito africano, podería haber, non? Tamén, non só das tradições anglófonas ou... Ok. Mais alguma questão? Existe uma ligação estreita entre educação, desenvolvimento e aprofundamento da democracia. Ao longo da sua explanação, falou que no Canadá
há uma cidade, né? Ontário, que se crê que é Bom, Ontário. Ontário é uma província, uma região grande. Mas há uma cidade que referiu que houve um populista de extrema-direita. Já, e ele não gosta das bibliotecas. Exatamente. A minha pergunta é, né, no contexto ocidental, onde existem muitas bibliotecas públicas, né, a Alemanha, por exemplo, tem a maior feira do livro, grandes feiras do livro. Sim. Nós temos verificado que alguns países tem havido o ressurgimento da extrema-direita, do populismo. Sim. E a extrema-direita, né, é conhecida por não ser muito favorável à liberdade e ao conhecimento, à ciência, é objetiva. Como é que explica, né, os cidadãos tão instruídos, com tanto acesso ao conhecimento, votarem essas pessoas? Essas pessoas. Isso é uma muito boa pergunta, muito boa, e não tenho a resposta, mas é importante também lembrar-nos que ainda há muita resistência a isso. E em muitos países essas pessoas não ganham em certas regiões. Normalmente, e no mundo ocidental, neste momento, há umas tensões muito grandes entre as cidades e o campo, em quase todos os países. E muito disso surge dessa tensão entre as cidades, que são muito multiculturais, muito multirraciais, e com uma mentalidade mais aberta, porque as pessoas se conhecem todos os dias, como nos prédios de apartamentos no Singapura, e o campo onde continua uma vida muito tradicional, onde todo mundo é o primo de todo mundo, onde há poucas pessoas que não sejam da mesma etnia. Então, isso é o caso na França, é o caso nos Estados Unidos, é o caso na Suécia, e acho que é um estágio e com sorte vamos ir além disso, mas é uma coisa que é muito preocupante. Sim. Então, mas eu diria que as pessoas que têm acesso a mais recursos são as pessoas que são que menos votam em esses políticos de extrema direita que estão a surgir no mundo ocidental. Você aparece altura no Brasil, né, o atual presidente. Já. Inclusive está a fazer cortes na educação. Já. Exatamente o mesmo. A tendência parece que é regredir. Sim, eu acho que tamén ten a ver con unha aspecto ideológico. O neoliberalismo dice a gente non vai pagar impostos e non vamos a pagar cultura, é dizer, o diñeiro non quen ten diñeiro que pague cultura se quiser, mas non é como que a teoría é non, a gente vai pagar impostos demais. Nós o que vamos fazer é proteger os cidadãos para que eles non teñan que pagar unha parte do seu salario en coisas que non precisan, porque eso é disfuncionalidade. Quen precisa, eu lembro-me dun profesor que puña estes exemplos, quen precisa un recital de poesía? Eu nunca vou, é diñeiro do meu bolsillo que está destinado a iso, eu non quero a mesma racionalidade para a biblioteca, eu se quero un libro vou á librería e compro, mas non é, esa ideoloxía do neoliberalismo, esa justificación que eles ten agora, agora estaba a ler na prensa tamén unha persoa que dicía eu prefiro pagar impostos e que as bibliotecas porque prefiro viver con cidadãos que teñan cultura. Iso é bom para a miña vida. A vida é mais interessante assim.
a pessoa que encontras no elevador tem alguma coisa que dizer. Só perceber uma coisa que tem me deixado estamos atrás. Só que querem falar. Sim, só que eles não estão como moderador, eu estou a passar a ser também, mas vou dar a oportunidade a colega, por favor. Sim, quando ouvi o tema, a variável que mais me chamou a atenção foi a cidadania ativa. E aqui nós estamos a levar muito debate para a questão da biblioteca, acesso e como pode se multiplicar o número de bibliotecas. Eu gostaria de saber do Stephen, como é que a biblioteca ou a leitura incentiva a cidadania ativa? Eu estou a me referir naquela cidadania que pode causar mudanças no sistema político de um país. Eu estou a me referir a um tipo de cidadania, por exemplo, dos ativistas do grupo 15+2. Né, que Como pode provocar mudanças na política do país? Aquele é livro da prisão. Ele está proibido. Acho que, apesar do que estávamos a falar acerca da extrema-direita, as pessoas que leem mais vão ter mais abertura para com outras pessoas. E isso é muito importante para ter uma sociedade integrada. Não sei se eu diria também ao contrário. Para ter as bibliotecas, às vezes ter que haver mudanças no país, não? Sem mudanças no país não pode haver bibliotecas, porque precisa-se de um setor público bastante forte e não é fácil chegar até lá. Só para acrescentar naquilo que o colega disse, quando estamos a falar da multiplicação das bibliotecas e o acesso, não estamos a fugir também do tema, porque você, para ter uma cidadania ativa, é preciso ter acesso à informação. E esse acesso à informação encontra-se mais aonde? Nas bibliotecas. Na medida que vai lendo, vai abrindo a mente e vai exercendo da melhor forma a sua cidadania. Senão não estamos a fugir daquilo Não, que eu é. acho que o colega não disse que estamos a fugir. Ele disse que Já estamos tocou-se mais nesses exatamente. aspectos. Sim. Mas eu aceito, Antônio, que nós que caiu, mas eu queria perceber, estudar-me, perceber, estar explorando. Há 4 anos que eu estou aqui na DW e faço a gestão dessa nossa mini biblioteca, né? Depois eu pedi livro, né? Mas é biblioteca. E recebemos mais estudantes que estão a terminar as suas monografias para fazer alguma pesquisa. Nunca recebemos alguém que vem dizer, não, quando pergunta qual é o estudo, está a estudar o que mais ou menos? Ele nunca dizem, não, estou a estudar, só vim aqui para ler e tentar abrir mais a minha mente. Dizem sempre, não, estou a estudar porque me mandaram um trabalho na professora, ou porque estou a escrever a minha monografia e o professor me indicou aqui que tem uma biblioteca. Mas eu não consigo entender. Hoje em dia quase todas consulados, não, embaixadas têm bibliotecas. Nas universidades também têm biblioteca, mas nós só vamos nas bibliotecas porque o professor nos mandou algum trabalho para fazer. Fora disso, nós não lemos. Agora, resta-me saber se... Lemos, mas fora da biblioteca. Tudo bem. Mas resta-me saber se o hábito pela leitura que não temos, se é bibliotecas suficiente que não temos, se é livros suficiente que não temos. Não consigo entender. Não consigo entender qual é o estágio que nós nos Eu encontramos. acho que é as 3 coisas. São as 3 coisas. Então, para haver procura, tem que existir livros. Para existir livros, tem que haver bibliotecas. E para as pessoas quererem gostar dos livros, tem que ser ensinadas. Então, são os 3 pontos. Nós estamos. É uma mistura das 3, é uma combinação das 3 coisas. Sim, mas talvez eu não concordaria com a colega. Mas o doutor queria opinião. Mas posso não concordar, porque na introdução que eu fiz eu demonstro que a maioria das embaixadas tem biblioteca. Mas nós não raciocínios capitão como... Sim, o acesso Não, à é biblioteca pública. Sul-americana.
só Francesa tem. o Centro Cultural Português, né, da Embaixada Portuguesa, e a Esse Biblioteca do Centro Centro Cultural Brasil Cultural Angola são Angola. acessíveis. As demais não são acessíveis. É só para questões internas. A americana é só segunda e terça-feira, 2 dias. Desculpe só, nessa questão do gosto, do interesse pela leitura, acredito também que não só os usuários que vêm na biblioteca, mas as bibliotecas vão ao encontro dos leitores, fazendo bibliotecas móveis, ir nas ruas, promover feiras de Você livros. promove as festas e outras coisas, né? Passa muita publicidade, passa carro até de bebida, passa com música, a gritar, vou bater, compra. Havia um historiador francês, investigador de literatura angolana, francês, Michel Laban. Michel Laban, né? Sim, ele dizia que os livros a população tem mais acesso aos livros. O Estado tinha que subvencionar o valor dos livros. Se o Estado subvencionasse o valor do livro, a importação, o papel, aí o livro seria mais barato e iam poder comprar um livro 500 kwanzas, 1000 kwanzas, seria mais acessível. Sim. Agora um livro, Acho que 3 podia ter mil. concurso. Quem comprar 2 livros tem direito a 5 cartões de recarga. O Ministério da Educação. Mas isso vai mudar. A pessoa vai lá se calhar por causa dos cartões. Mas vai ter livro, alguém vai ler. Nem vai ler, mas se calhar é Estado isso. subvencionar Se calhar é isso que devíamos advogar, não ficar aí a dizer não, que as pessoas não gostam de ler, porque não têm hábito à leitura, porque não sei o quê. Às Então, vezes é por falta de acho que devíamos, informação. diga. Às vezes o acesso é por falta de informação. Quantas pessoas sabem onde é que estão as bibliotecas, quantas existem? É falta de informação. Se a informação não for divulgada, as pessoas não podem procurar uma coisa que não sabem que existe. Sim. É impossível procurar para algo que não sabe que existe. Literalmente. Não é favorável quando Como o eles capitão dizem que disse, se forma mais. as pessoas vêm para aqui, para a nossa biblioteca, porque o professor orienta, é para comprar. E que outras pessoas têm esse conhecimento, por exemplo? Tá vendo? Você já tem Também divulgado? não está divulgado. Tens divulgado? Tens A senhora nem sabia. Com cartilhas e não sei o que. Tens divulgado isso, capitão? Não. Exatamente. Tem que olhar também Acho que para na si. nossa não é página só tem que porque- estar começar a ter também isso. Temos acesso, lançar alguns temas. Com certeza. Sim. Você acha que seria Podemos Por exemplo, começar com isso. acho que o... E até podemos João. ir procurar outras bibliotecas que existem. A informação que existe no site, você pode Começar a colocar. divulgar Existe. mesmo Sim, era ela. fazer uma espécie de cadastro Por exemplo, das bibliotecas. Tem que Sim. divulgar com outros outros. A experiência Nós da... vemos e já publicamos várias vezes alguma lista que temos aí das bibliotecas online e físico. O Mosaico também tem biblioteca, inclusive eu sei que eles usam algumas informações do site na sua biblioteca. Então, esse E tipo o de Mosaico coisas faz mais, leva existir. a biblioteca móvel em algumas comunidades. Exato. Ok. Sem outras questões adicionais, vou passar a última palavra ao senhor Steve. Muito obrigado. Eu tenho aprendido muito de ouvir vocês. Então, tem sido uma oportunidade muito interessante para mim também. Muito obrigado. Obrigado a todos que se juntaram a nós e na próxima semana, como é o hábito, temos mais um lanche.